Saúde a todos com a paz do Senhor. Convido a todos neste momento para junto comigo fazer uma oração antes de nós introduzirmos aqui o assunto. Senhor Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, neste dia, para juntos, ó Deus, aprendermos a Tua palavra, Senhor. Eu te peço, meu Deus amado, a Tua bênção, a Tua graça. Abençoa, Senhor, os ouvintes. Ó Senhor amado, abençoa, meu Deus amado, a cada lar. Abre, Senhor amado, o entendimento. Senhor Deus Todo-Poderoso, leva, Senhor, a Tua bênção, aleluia, em cada família, no coração de cada ouvinte, Senhor, através do ensino, Senhor, que será ministrado aqui, o ensino da Tua palavra. Pai bendito, Deus maravilhoso, neste momento eu te peço a direção do Teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus, já te agradeço. Amém. Amados e queridos irmãos, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, por permitir que através desta ferramenta nós adentramos a sua casa para junto aprendermos a palavra de Deus. A escola dominical, ela é um departamento da igreja que evangeliza enquanto ensina e ensina enquanto evangeliza. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui, irmãos, nesta live, seguindo as determinações das nossas autoridades devido ao isolamento. E hoje é o nosso encerramento do nosso trimestre. Estivemos aqui, irmãos, reunidos durante esses 3 meses aprendendo essa lição maravilhosa, né? O tema, o verdadeiro pentecostalismo. E hoje, irmãos, nessa última aula, a aula de número 13, estaremos estudando o tema ou o título, Voltados os Olhos para a Bendita Esperança. Louvado seja o nome do Senhor. O texto áureo está em Tito, capítulo 2, versículo 13, diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade prática diz: a nossa esperança é algo vivido e real, não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Então, como explica o texto áureo, a expressão bendita esperança se refere à volta de Cristo, que é a esperança da igreja, desde o dia em que Jesus ele subiu ao céu. Então, irmãos, a maior esperança da igreja não é adquirir bens materiais, não é ficar rico. A maior esperança do cristianismo, da igreja, é a volta de Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, irmãos, essa promessa, ela fez parte dos nossos pioneiros. Louvado seja o nome do Senhor. Que eles destacavam em suas pregações os 4 pontos mais importantes do Evangelho, que é: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e breve voltará. O avivamento da Rua Azusa também impulsionou os crentes a evangelizarem os 4 cantos do mundo. E na pregação que salva, eles também, louvado seja o nome do Senhor, faziam menção, aleluia, da esperança da vinda de Jesus. Essa era também, irmãos, a esperança dos nossos primeiros cristãos. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, diz: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Então, a igreja primitiva,
ela foi alicerçada, aleluia, pela doutrina dos apóstolos, e nessa doutrina, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, tinha esta esperança da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias. Ela também foi prometida por Jesus. Em João capítulo 14, versículo 1 a 3, quando Jesus estava ali dando as suas últimas instruções aos seus discípulos, estava chegando próximo, aleluia, dele ser crucificado, e ele disse aos discípulos, João capítulo 14, versículo 1 a 3, não se turbe o vosso coração, credes em mim, credes também em Deus. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-la teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for e preparar-vos lugar, voltarei outra vez e vos levareis comigo, para que onde estiver, vós estejais também. Então foi uma promessa de Jesus. E também, irmãos, ela é baseada nas revelações que constam na palavra de Deus, que é inerrante e infalível. Então, esta promessa, ela não é, irmãos, uma ilusão, ela não é uma utopia, ela não foi formada por pensamento ou imaginações humanas, mas ela consta na palavra de Deus, que é inerrante e infalível. Então, certamente, ela se cumprirá. Em 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 a 21, diz, sabendo, porém, isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas os homens santos falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então a profecia, ela foi dada por inspiração. Aleluia. A volta de Jesus, ela foi prometida por inspiração do Espírito Santo. Então nós temos certeza que ela se cumprirá. Então o primeiro evento, irmãos, da sequência de acontecimentos ou de fatos da escatologia é o arrebatamento. Então o arrebatamento, ele vai ser apenas o primeiro, louvado seja o nome do Senhor, de uma sucessão de acontecimentos. Então em 1 Tessalonicenses, capítulo 16, capítulo 4, versículo 16, 17, diz, porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, que ficarmos vivos, seremos juntamente com eles arrebatados até as nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Louvado seja o nome do Senhor. Então o primeiro, aleluia, o acontecimento da escatologia é o arrebatamento da igreja. E logo em seguida, lá no céu, se dará, irmãos, as bodas do Cordeiro. É o casamento entre a igreja e Jesus. E lá nas bodas, irmãos, acontecerá também dois eventos distintos e importantes também, que é bom nós frisarmos. Acontecerá lá também o tribunal de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, onde a igreja se reunirá diante de Cristo para receber o galardão segundo as suas obras. E depois de ter recebido o galardão, a igreja vai ser conduzida às mansões celestiais, e lá o Senhor servirá a ceia, louvado seja o nome do Senhor, pessoalmente. E simultaneamente às bodas do Cordeiro, aqui, irmãos, estará sendo instaurada o reino do anticristo. Então o anticristo, ele estará assumindo o governo político e também religioso. Louvado seja o nome do Senhor. E este período será um período de 7 anos, onde 3 anos e meio será um período de paz, só que depois de 3 anos e meio, o anticristo quebrará o pacto, aleluia, com Israel, e
aleluia, será 3 anos e meio, onde cairá sobre a terra as taças da ira de Deus, que fala o Apocalipse. Louvado seja o nome do Senhor. Depois, meus amados irmãos, acontecerá a segunda fase da volta de Jesus. Essa segunda fase, ela será visível. Então, depois das bodas do Cordeiro, a igreja de Jesus, junto com ele, retornará, aleluia, à terra, visivelmente, com todos os anjos do céu. E se cumprirá a profecia que está lá em Apocalipse, capítulo 1 a 7, que o profeta João, nos deixou registrado. Eis que vem com as nuvens do céu, e todo o olho o verá, até aqueles que o transpassaram, e todas as tribos se lamentarão, aleluia, perante ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aí, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, ele voltará com a igreja e com os anjos do céu para estabelecer o milênio. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 e 4, diz: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave, louvado seja o nome do Senhor, do abismo na mão, e uma grande cadeia em sua mão. Louvado seja o nome do Senhor. E ele prendeu a Satanás. Aleluia. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Então, quando Jesus volta, aleluia, visivelmente, ele vem para instaurar o milênio na segunda etapa, na segunda fase da grande tribulação, e o diabo, ele será amarrado. Aí, depois de 1000 anos, a Bíblia fala que esses 1000 anos, ele será 1000 anos de paz, onde Jesus, ele governará pessoalmente a terra, juntamente com a igreja. E depois, segundo as profecias, no final desse milênio, louvado seja o nome do Senhor, Satanás, ele será solto da prisão, e ele irá novamente enganar todas as nações, e irá nos 4 cantos da terra, enganando todas as nações, Gog e Magog, aleluia, cujo número é como a areia do mar. Então eles vão se reunir, aleluia, movidos, aleluia, pelo diabo, influenciado pelo diabo, e eles vão rodear a cidade santa. Mas a Bíblia fala que cairá fogo do céu e consumirá a todos no final do milênio. Aí depois, meus queridos irmãos, aleluia, o diabo, ele também será sentenciado eternamente. O diabo, ele já está condenado, só que no final do milênio virá a sentença eterna. Então, o diabo, ele será lançado no lago de fogo, onde já estará a besta e o falso profeta. Louvado seja o nome do Senhor. Depois disso, vem um outro evento, que é o juízo final, que está em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 e 15. Esse será o juízo do trono branco. Será o juízo onde Jesus, ele julgará os anjos caídos, os ímpios que não aceitaram Jesus, e também aqueles que aceitaram a Jesus, ou que morreram na presença de Deus no milênio. Louvado seja o nome do Senhor. E depois do juízo final, louvado seja o nome do Senhor, onde os ímpios receberam castigo, Satanás também, louvado seja o nome do Senhor. Aí virá, irmãos, o estado eterno. Será a transição da presente era e o início do estado eterno. Então, essa é a sequência
da escatologia. Então, a primeira coisa, o primeiro acontecimento, irmãos, de todas essas sucessões de acontecimentos escatológicos, começa com o arrebatamento da igreja. Louvado seja o nome do Senhor, o qual nós estamos esperando, aleluia, ansiosamente. Porém, irmãos, Jesus, ele disse que nós precisamos vigiar. Nós precisamos ter vigilância, irmãos, aleluia, nessa espera do arrebatamento da igreja. E Jesus, exemplificando essa vigilância que eu, você, todos nós que pertencemos à igreja devemos ter, ele usou uma parábola. Jesus falava muitos em parábolas, né? Ensinava muitos através desse recurso. Então, ele disse a parábola das 10 virgens, que está lá em Mateus, capítulo 25, 1 a 13. Então, ele disse, e o reino de Deus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, foram ao encontro do seu esposo. 5 virgens eram prudentes, e 5, louvado seja o nome do Senhor, eram nécias. Glória a Deus. E as 5 nécias, elas não levaram azeite, louvado seja o nome do Senhor. Levaram as lâmpadas, mas não levaram azeites. Porém, as prudentes, elas levaram azeite em suas vasilhas e as suas lâmpadas. E como o Senhor tardava em chegar, as virgens, todas elas toscanejaram e dormiram, adormeceram. Mas à meia-noite veio uma voz que dizia: eis aí o noivo, aí vem o noivo, louvado seja o nome do Senhor, saí-lhe ao encontro. E aquelas 5 virgens, louvado, que não eram prudentes, que não tinham azeite, elas falaram para as virgens prudentes: olha, dai-nos do seu azeite, porque o nosso azeite, a nossa lâmpada se apaga. Mas aquelas virgens prudentes, respondendo, elas disse: caso não falte para nós e para vós, ide, porém, e comprai aos que vendem. E elas indo comprar, o noivo chegou. E aquelas que estavam preparadas, isso é muito importante, irmãos, que frisar, né? Está escrito na Bíblia: aquelas que estavam preparadas entraram com o noivo para as bodas do Cordeiro, e as portas se fecharam. E depois, as portas já fechadas, aquelas outras 5 chegaram, aleluia, e batendo na porta, disseram: Senhor, abre-nos a porta. E elas ouviram a voz do esposo dizendo: em verdade não vos conheço. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus, meus queridos irmãos, no final desta parábola, diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, o primeiro conselho de Jesus, o primeiro conselho da Bíblia é vigilância. Precisamos vigiar. Louvado seja o nome do Senhor, porque só fará parte do arrebatamento aqueles que estiverem preparados. Louvado seja o nome do Senhor. E o que me chama a atenção, irmãos, nessa passagem, é o horário que o noivo veio. É o horário da meia-noite. E a meia-noite, irmãos, tem pelo menos 2 significados aqui que eu coloquei. A meia-noite, irmãos, é o auge da escuridão. Assim como o meio-dia é o auge do dia, é o horário onde o sol ele tem o seu maior fulgor, né? A meia-noite também, irmão, é o auge da escuridão. Escuridão, irmãos, e trevas na Bíblia simboliza predominância do pecado, predominância do mal, ausência de Deus no coração das pessoas. Então, é esse, irmãos, o cenário do arrebatamento. E é um cenário bem parecido, irmãos, com o que nós estamos vivendo. A predominância do pecado, a predominância do mal, a corrupção,
a falta de amor. A Bíblia também fala, louvado seja o nome do Senhor, que na época, no final dos tempos, pais se levantariam contra os filhos, filhos contra pai. Haveria momentos difíceis, dias difíceis, seriam dias difíceis para evangelizar, para falar de Deus para as pessoas, porque as pessoas estariam endurecidas, louvado seja o nome do Senhor. Em Mateus capítulo 24, versículo 37 e 39, Jesus também falando sobre o cenário do arrebatamento, ele disse: e como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê, irmãos? Porque, louvado seja o nome do Senhor, enquanto Noé, ele preparava a sua arca, louvado seja o nome do Senhor, aquelas pessoas estavam indiferentes, louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia fala que, usando esta mesma passagem, que quando Noé entrou na arca, eles não o perceberam. E depois veio o dilúvio e levou a todos. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus fala: assim também será a vinda do Filho do Homem. Será uma época onde as pessoas estarão buscando as coisas materiais, os bens materiais. Isso, irmãos, não é pecado. Porém, louvado seja o nome do Senhor, quando nós abandonamos a Deus, quando nós desprezamos a palavra do Senhor para buscar único e exclusivamente as coisas materiais, isso daí desagrada a Deus, isso daí é pecado, louvado seja o nome do Senhor. Então as pessoas nessa época estarão dessa forma, buscando os prazeres, sendo mais amigos do mundo do que amigos de Deus, louvado seja o nome do Senhor. A meia-noite também, irmãos, é um momento da transição de um dia para outro. Então, deu 11h59, quando deu meia-noite, passa de um dia e já entra no dia seguinte. Então, é uma transição de um dia para o outro. E é essa transição que acontecerá no dia do arrebatamento. É a transição daquilo que é mortal para aquilo que é imortal. É a transição daquilo que é corruptível para aquilo que é incorruptível, fazendo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, uma alusão ao arrebatamento. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 53, 58, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, se cumprirá aquela palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Ora, o aguilhão do pecado, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, o arrebatamento, meus irmãos, vai ser a transição daquilo que é finito para aquilo que é infinito, daquilo que é temporal para aquilo que não é temporal. Louvado seja o Senhor. Será a transição da vida de aflição para a alegria eterna. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Em João capítulo 16, 33 diz: neste mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus disse que neste mundo nós a viveríamos tendo aflição. Então, aflição, irmãos, o que causa aflição? É a luta contra o pecado, é a luta contra a carne, é a luta contra o mundo, é a luta contra as calúnias, é a enfermidade, é a falta de dinheiro, é o desemprego. Então, muitas coisas neste mundo causam aflição. Só que neste dia, irmãos, nós deixaremos esse mundo de aflição, aleluia, e iremos para o estado de alegria eterna. Louvado seja o nome do Senhor.
Na parábola das 10 virgens, fica claro que Jesus virá buscar aquele que está preparado. Então é tempo de você colocar a sua vida em dia. Se tiver alguma coisa fora, coloque em dia. Se tiver alguma coisa que está atrapalhando a sua comunhão com Deus, então é tempo de você, aleluia, tomar uma posição diante de Deus. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Não haverá, irmãos, tempo no arrebatamento para se arrepender. Não haverá tempo no arrebatamento para pedir perdão. Eu lembrei daquela pessoa ali, espera um pouquinho só, Senhor, eu vou lá pedir perdão. Não vai ter tempo para isso. Aleluia. Porque o Senhor, irmãos, ele virá como ladrão. Ele virá de repente. Em Lucas capítulo 12, versículo 39 e 40, diz: sabem, porém, isto: se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, vigiaria e não deixaria ele minar a sua casa. Portanto, estáis vós também apercebidos, porque o Filho do Homem virá a hora que não imaginais. Não imaginais. Então veja bem, irmãos, por isso que, isso aqui é uma opinião particular minha, eu acho que Jesus não vem na pandemia, não. Porque todo mundo está esperando Jesus agora, com tantas mortes, com esse terror que está abalando todo mundo. Muitas pessoas dizem: Jesus vai vir agora. Mas a Bíblia fala, irmãos, que Jesus virá como ladrão. Ele virá a hora que ninguém espera. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então veja, irmãos, nós estamos no meio de uma pandemia. Eu, durante a minha existência, eu nunca vi, irmãos, uma coisa igual, que abalasse o mundo inteiro, uma coisa que envolvesse sofrimento em toda a humanidade. Eu não sei, e eu creio que as pessoas, né, exceto aqueles que têm aí 100 anos ou mais, né, que participaram ou vivenciaram a guerra mundial, a Segunda Guerra Mundial, eu creio que nenhum de nós, irmãos, viram uma coisa parecida. Porém, irmãos, em 1347 a 1351, teve a peste negra, que foi pior que a pandemia. Esta peste, irmãos, ela consumiu de 30% a 60% da população da Europa. De 75 a 200 milhões de pessoas foram dizimadas. E segundo as estatísticas, segundo os relatos, a Europa demorou 200 anos, irmãos, para o quê, irmãos? Para recuperar, louvado seja o nome do Senhor, a quantidade de pessoas, a população, e chegar na mesma quantia de antes da pandemia. Tamanho foi, irmãos, o estrago, né, que aquela pandemia causou. Então, muitas pessoas que vivenciaram nessa época, aquela época já havia, logicamente, irmãos, já havia, logicamente, a igreja, muitos pensavam que Jesus viria naquela época desta pandemia. Porém, irmãos, Jesus, ele não veio naquela época. Por quê, irmãos? Porque Jesus, ele vai vir em um momento onde nós não estivermos esperando. Então, irmãos, na verdade, nós não podemos precisar que a vinda de Jesus virá durante a pandemia. Eu acho que Jesus vai vir agora. Não podemos, irmãos, precisar isso. Por quê? Porque isso a Bíblia não nos autoriza, né? E não está escrito nas escrituras isso, que Jesus vai vir, irmãos, em meio a uma pandemia. Então, Mateus capítulo 24, versículo 33, porém aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Jesus disse isso para os discípulos. Porém, irmãos, nós sabemos que quando Jesus disse isso, Jesus ele estava no seu ministério terreno. Mas depois que ele ressuscitou, ele disse: todo o poder é me dado no céu e na terra. Então nós cremos que hoje Jesus ele já sabe o dia e a hora que ele virá. Porém, a nós homens não foi dado, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, esse conhecimento. E os discípulos, eles sempre tentaram, né, tirar de Jesus, né, algumas informações, que Jesus, ele falava aos discípulos apenas aquilo que era necessário.
né? E lá em Atos capítulo 1 e 7, eles tiveram a curiosidade de perguntar: olha, Jesus, quando se dará essas coisas? Quando o Senhor restaurará o reino? E aí que Jesus respondeu: ó, não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então que Jesus falou: olha, não pertence vós saber, mas vai evangelizando, vai trabalhando, vai falando do meu amor para pessoas. Então é isso, irmãos, que a igreja, louvado seja o nome do Senhor, ela foi ordenada a fazer. Então, meus queridos irmãos, muitos fizeram previsões sobre a volta de Jesus. Por quê, irmãos? A volta de Jesus e o final do mundo, ela mexe muito com a imaginação das pessoas, não só dos incrédulos, como também dos cristãos. E teve muitas pessoas que no decorrer da história, irmãos, fizeram previsões sobre a vinda de Jesus. Então, por exemplo, quando se aproximava o ano 1000, tanto os clérigos, né, que é a classe eclesiástica, e como os leigos, estavam confiantes que Jesus viria estabelecer o seu juízo no ano 1000. Então eles estabeleceram uma data, 31 de dezembro de 999. Então eles falaram: essa data que Jesus ele vai voltar. Esse assunto, irmãos, esse assunto ele se tornou o assunto das rodas, né, de amigos, nas escolas talvez, né, na vizinhança. Se tornou, irmãos, um assunto no cotidiano daquela geração, daquela cidade, da Europa, né? E existia uma frase que eles falavam, irmãos, no final de cada diálogo, no final de cada carta, que é a propinquante mundi termino, que significa com o fim do mundo que se aproxima. Então, irmãos, muitas pessoas, elas acreditaram nessa previsão, algumas venderam os seus bens, foram morar em colinas, outras fizeram caravanas e foram em direção a Jerusalém. Porém, irmãos, chegou a data do dia 31 de dezembro de 1999 e nada aconteceu. Todos voltaram às suas atividades, e o que ficou para eles? Ficou, irmão, o prejuízo, né, econômico. Então, muitas pessoas no decorrer dos séculos, irmãos, tentaram adivinhar, tentaram prever o dia que o Senhor viria. Porém, esta data, este dia, irmãos, não foi revelado, não pertence ao homem saber. Louvado seja o nome do Senhor. É um segredo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, irmãos, Jesus, apesar de não ter revelado o dia, ele deixou as pistas, ele deixou os sinais de que quando acontecessem esses sinais, estariam próximo à sua vinda, né? E os dois principais sinais, o primeiro, irmãos, é a efusão do Espírito. Em Joel capítulo 2, versículo 28 e 31, e há de ser depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens e os vossos velhos terão sonhos, louvado seja o nome do Senhor, ou terão visões. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, até que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, a efusão do Espírito é um sinal da vinda de Jesus. Então, começou lá em Pentecoste e depois, louvado seja o nome do Senhor, com o avivamento da Rua Azusa, lá em Los Angeles, aleluia, ele foi propagado, espalhado no mundo inteiro. E essa chama, louvado seja o nome do Senhor, da fusão do Espírito, nessa chama do Espírito, chegou até nós através de Daniel Berg e Gunnar Wimber, que desembarcaram lá em Belém no dia 19 de novembro de 1970. Então, isso que nós vivemos, irmãos, o pentecostalismo, ele faz parte, irmãos, desse sinal
que Jesus ele deixou. O outro sinal, irmãos, é a fundação do Estado de Israel, que está lá em Lucas capítulo 21, versículo 29 a 31, diz: olhai para a figueira e para todas as árvores quando começam a brotar. Vós sabeis, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. A figueira aqui, irmãos, na Bíblia representa Israel. Em Oséias capítulo 9, versículo 10. Então a figueira, irmãos, ela perde suas folhas no inverno, louvado seja o nome do Senhor. E depois, quando chega a primavera, ela começa a brotar. Então aí se sabe que o verão está se aproximando. Então Jesus ele usa essa metáfora, louvado seja o nome do Senhor, como um dos sinais da vinda de Jesus. Então Israel, irmãos, também é um relógio de Deus, para que nós percebamos que a vinda do Senhor está próxima. Então, quando, irmãos, aconteceu isso? Esse sinal, irmãos, aconteceu quando as Nações Unidas aprovaram a fundação do Estado de Israel, em 27 de novembro de 1947. Esse dia, irmãos, era o cumprimento de várias profecias bíblicas. Louvado seja o nome do Senhor. O dia que foi fundado, ou que foi autorizado pelas Nações Unidas, a fundação do Estado de Israel, e vale a pena aqui frisar que isso ocorreu, irmãos, com o voto Minerva, aquele voto que decidiu, de um brasileiro, Oswaldo Aranha. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, em Ezequiel 36, 24, veja bem, o cumprimento dessa profecia: e vos tomarei dentre as nações, e vos congregareis de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Esse aí foi o cumprimento desta profecia, a fundação do Estado de Israel. Então, irmãos, a reconstrução, a restauração de Israel, ela é exemplificada, irmãos, em Ezequiel capítulo 37, no Vale dos Ossos Secos. Então, ali, irmãos, representa o que Deus faria com o povo de Israel, Então, a primeira restauração é a restauração nacional. Então, quando Ezequiel profetiza e que os nervos aparecem nos ossos, depois vem a carne, louvado seja o nome do Senhor, e se torna corpos humanos, mas naquele dado momento sem vida, ali, irmãos, podemos dizer que é a restauração nacional de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E a segunda, irmãos, é a espiritual. Essa, irmãos, restauração, ela acontecerá no final da grande tribulação, porque no final da grande tribulação, o povo de Israel, louvado seja o nome do Senhor, eles se converterão ao Senhor no final da grande tribulação. Louvado seja o nome do Senhor. Então aí, meus queridos irmãos, está aí um sinal, irmãos, um sinal para nós. Então nós sabemos que depois que foi fundado o Estado de Israel, nós sabemos que a vinda do Senhor, ela se aproxima a cada dia. Então a figueira, irmãos, ela já começou a brotar. Então nós devemos glorificar ao nome do Senhor, colocar nossa vida no altar, louvado, servir a Deus, porque nós sabemos que este dia está se aproximando. E além da vigilância, irmãos, nós também temos da parte de Jesus um ensino, que é o que, irmãos? Que além de vigilantes, devemos esperar o Senhor vivendo com fidelidade. Fidelidade. Então Deus requer isso de nós. Então quem vai subir? Quem estiver vigilante e quem estiver com fidelidade. Fidelidade é a ação de cumprir as obrigações ou compromissos assumidos com outra pessoa. E dentro do contexto bíblico, irmãos, fidelidade é ser cheio de fé, é ser leal, é ter respeito, constância nos compromissos assumidos. Faz parte do fruto do Espírito também, que está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Então Jesus virá buscar um povo fiel, meus queridos, um povo fiel.
Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse 2, versículo 10, diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, nós devemos entender que não basta só Deus ser fiel para mim ter a minha salvação. Eu tenho que dar o quê, irmão? Uma contrapartida, eu tenho que ser fiel também. Então, a salvação, irmãos, ela se concretiza, louvado seja o nome do Senhor, quando há a fidelidade de Deus e também, em contrapartida, a fidelidade do homem também. Então, a gente muitas vezes vê, né, nos vídeos dos carros, Deus é fiel, mas e aquela pessoa que está dirigindo aquele carro, será que ela é fiel? Então, irmãos, a fidelidade de Deus, ela, lógico que ela sempre, Deus ela é fiel sempre. Porém, irmãos, a salvação, ela depende também da nossa fidelidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, seja fiel ao Senhor. E Jesus exemplificou a fidelidade, irmãos, através da parábola dos 2 servos. Quem é, pois, lá em Mateus capítulo 24, 45 e 51, quem é, pois, o servo fiel que o Senhor colocou sobre toda a sua casa para dar o teu sustento a seu tempo? Louvado seja o nome do Senhor. Bem-aventurado é o servo que, quando o Senhor voltar, encontrar servindo assim. Mas se aquele servo mau e infiel, louvado seja o nome do Senhor, dizer consigo, meu Senhor tarda, e passar a espancar os seus conservos, a comer e a beber com os bêbados, louvado seja o nome do Senhor, virá o Senhor daquele servo num dia que ele não espera, aleluia, e o separá-lo-á e destinará, aleluia, a tua sorte com os hipócritas. Ali haverá, aleluia, ranger de dentes. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos ser fiéis, irmãos. Precisamos ser fiéis a Deus. Aleluia. É tempo, louvado seja o nome do Senhor, de nós despertarmos, porque os dias são maus. Louvado, o Senhor pode vir, aleluia, de forma generalizada, mas Ele pode vir também individualmente para você, individualmente para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que nós possamos tomar uma posição diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus, ao voltar, quer encontrar em nós fidelidades. Salmo 101, 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que estar em prontidão. Estar em prontidão é estar vigilante, estar fiel. Lucas 12, 36, irmãos. Aleluia. Excede vós semelhante aos homens que esperam seu Senhor quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possa abrir. Então nós estamos esperando ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E qual a atitude que deve ter quem espera alguém, irmãos, importante em casa? Aleluia. Primeira atitude, irmão, é não sair de casa. Então, por exemplo, o pastor é uma pessoa importante na igreja, né? Abaixo de Deus, abaixo do Espírito Santo, abaixo de Jesus. Na igreja, a pessoa mais importante é o pastor, ele é o anjo da igreja. Então, suponhamos que o pastor falou, olha, amanhã eu vou na sua casa, eu só não sei o horário, mas eu vou na sua casa. Não sei que horas, mas eu vou. Qual vai ser a sua primeira atitude naquele dia, irmão? É não sair de casa. O 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 e 3, ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, irmão. Então, o que é sair de casa, irmão, espiritualmente? É você abandonar a fé, é você abandonar aquilo que você aprendeu, é abandonar aquilo que você recebeu dos seus pastores, que você recebeu dos seus pais, que você recebeu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, dos nossos pioneiros, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isso, irmãos, que é, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mover do lugar.
Sair do lugar é dar crédito, irmão, às falsas doutrinas. Se o irmão for ver o contexto desse versículo, os irmãos vão ver que isso estava acontecendo ali, né? Sair do lugar também pode significar sair do posto onde Deus te colocou. Então vigie, não entregue, continue, louvado seja o nome do Senhor, fazendo aquilo que Deus colocou nas suas mãos. A segunda atitude de quem espera alguém importante é deixar a casa arrumada, irmão. Já pensou, irmãos? Louvado e engrandecido seja o Senhor. Se acorda, o pastor vai na sua casa. Se acorda e fala, estou com um pouco de preguiça, vou arrumar a casa lá para 11 horas, acho que o pastor só vem às 4, né, porque ele vai trabalhar. Tá? Aí suponhamos, irmãos, que o pastor chegue na sua casa 10 horas, ou 10h30. Aí, irmãos, toalha pendurada na cadeira, quem sabe uma meia no chão, quem sabe um sapato com a sola para cima, quem sabe resto de comida na pia. O que vai acontecer, irmão? Você vai passar o quê? Vergonha. Então, irmãos, quando nós estamos esperando alguém importante, nós temos que deixar o quê? A casa arrumada, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a casa arrumada, o que é? É nós estarmos em santificação. Hebreus capítulo, louvado seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E a terceira atitude de quem espera alguém importante, irmãos, é não dormir. Quem dorme fica com os seus sentidos, irmãos, adormecidos. Ele não vai ouvir o pastor chegar, não vai ouvir o pastor chamar, aleluia. E aí o que acontece, irmão? O pastor, não tem ninguém, acha, eu vou embora. O irmão esqueceu que eu vim aqui. E ele vai embora. Louvado seja o nome do Senhor. Então, dormir espiritualmente, irmão, é ficar com a vida espiritual estagnada. É não orar, é não jejuar, é não consagrar, louvado seja o nome do Senhor. Então que através desta lição, você possa se despertar, porque Jesus, ele vem buscar um povo especial, aleluia, e de boas obras, louvado seja o nome do Senhor. Jesus vem buscar um povo santo. Jesus vem buscar um povo, irmãos, que está desvinculado do mundo, desvinculado do pecado. Então que aleluia, através desta palavra, você, aleluia, tome uma posição diante de Deus, porque eu não digo que Deus virá na pandemia, mas se Ele não vier, continue fiel, continue vigilante, louvado seja o nome do Senhor, porque a volta de Jesus, ela está próxima, aleluia, e naquele dia vai terminar toda a tristeza, toda aflição, mas é necessário, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, que nós estejamos vigilantes, que nós estejamos, aleluia, andando com a vida de fidelidade, para que nós possamos desfrutar das maravilhas do Senhor na eternidade. E assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.